Você que está pensando em adquirir esse modelo da Thule, é o Thule Outpace. Esse modelo ele tem para 2 bicicletas, que é exatamente esse, e tem também o de 3 bicicletas. Esse modelo ele parece um pouco com esse aqui, que é o Thule Apples. Esse aqui é o de 3, tá? A gente tinha aqui disponível para a gente fazer umas comparações e diferenças, porque teve alguns pessoal que perguntou assim: "Ah, mas por que esse aqui é mais barato?" Sendo que eles são quase a estruturas semelhantes. Então, é claro que se você tiver com algumas dúvidas aqui, a gente vai ajudar a você escolher o melhor produto e que seja mais adequado para o seu uso. Então, antes de mais nada, eu já te pedi aí se você se inscreve no nosso canal. Não custa nada aí, é de graça. Então, você ajuda aí o nosso conteúdo a estar produzindo mais vídeo e tirar mais dúvidas de outras pessoas. Ele vem com esse tipo de manopla. A princípio, eu acho que eu achei até assim, meio que desnecessário ter criado um sistema de encaixe desse. Só que, claro que a funcionalidade dele é de você fazer o encaixe com a haste em pé, igual vou colocar ali, vocês vão entender. Mas eu acho que eles poderiam ter criado um encaixe mais prático, sabe? Sem a necessidade de ter que remover peça. Eu acho desnecessário, eu acho muito complexo. O uso de qualquer tipo de transbike que você tem que remover peça e depois tem que guardar tal. Então, no meu ver, é um ponto negativo, tá? Também foi a única coisa que eu vi testando esse Transbike seria esse problema de ter que remover essa peça, tá? E eu percebi também que para você guardar ele, é sempre bom você achar alguma, sei lá, algum tipo de caixa, algum paninho para você assentar ele no chão, porque às vezes ele vai ficar arranhando e ele acaba criando um desgaste no produto para você vender ou passar para frente depois é mais complicado, né? É uma base estrutural, como se fosse meio que quase que um quadrado, ó. Então, o que segura a estrutura completa do Transbike é exatamente essa haste estrutural aqui, ó. E aqui a gente vai fazer a instalação dele aqui no engate, para você ver como é que usa na prática. Ele já vem na caixa assim, tá, ó, dobradinho. Então, aqui você só tem que fazer a instalação dessa peça e o encaixe da placa, tá aqui, ó. É bem simples de instalar, não é difícil. Então, toda vez que você vai fazer a instalação, ó, sempre se preocupar com o cabo, tá? Coloque em alguma área que não vai morder quando fixar no engate. A gente vai fazer o encaixe aqui, ó. Lembrando que para fazer a instalação desses modelos da Thule, a maioria acima do Velo Compact é necessário ter uma esfera longa, tá? Uma esfera padrão, ela não vai encaixar, você vai ter dificuldade. Desse aqui eu acho que não seria tanto um problema, pode ser que ele dá, mas eu te recomendo sempre utilizar essa esfera longa, tá? Então esse aqui, ó, faz o encaixe. Você vai achar a posição certinha. Quando você vai fixar a primeira vez, ele é um pouquinho rígido, tá? Você tem que primeiro encaixar manual no chão. E aí você acha um ponto certinho. Aí nas outras vezes você não precisa tirar, a não ser que ele fique sem espaço para você guardar ele. Porque se, igual eu falei que como essa haste é grande, ela acaba dificultando para você armazenar em locais com pouco espaço, tá? Aqui se alinhou, ó. Alinha certinho. Ficou alinhado. Eu aperto. Ó. Não cheguei a apertar o engate. A partir do momento que você fez o aperto, certificou que não está em movimento, você dá uma empurradinha na haste, faz o aperto, ela vai até o final, e aí você tranca, aí não tem como trazer ele para cá e fazer esse movimento de retirada, que aí cria um antifurto. Então aqui eu já fiz o encaixe da tomadinha, né? E é interessante que esse acabamento de guardar ele com o adaptador não dá certo, tá? Então só serve sem o adaptador. Da elétrica, eu tenho um vídeo aí que eu fiz sobre encaixe da elétrica, às vezes você vai fazer a instalação e algum dos lados não vai funcionar. Vou estar deixando no link aí. Eu vou estar deixando na descrição aí um vídeo sobre a elétrica de encaixe, compatibilidade, tudo certinho. Inclusive esse aqui também ele já está com LED. Já está no vídeo explicando sobre a questão da troca de LED, tá? Aí já é um outro assunto, que não vai ficar muito longo o vídeo. Fazer fixação é esse cortezinho sempre para baixo. Fez o encaixe certinho. Aí aqui a gente vai fazer a descida dele. Uma coisa interessante, ele por ser
Esse modelo, por ficar nessa posição, alguns podem pensar, ah, mas essa placa ela até deita, então eu posso carregar a bicicleta, carregar o próprio Transbike no veículo, não vou ter problema. Então, assim, não é recomendado você carregar esse Transbike dessa forma. Ele só faz essa funcionalidade para você, às vezes, guardar ele no. Também tem garagens que são bem mais curtas, né? Ou às vezes o pessoal não tem onde guardar o Transbike. Assim, vou deixar ele instalado no engate, diferente desse modelo aqui, o Apple, tá vendo? Ó? Se você olhar bem, se ele ficar no engate, não tem como dobrar. Ele dobra assim, claro. Vai fazer a dobra assim, então você pode guardar também em algum canto. Mas esse pessoal não quer que fique no chão, ele prefere que fique no alto, né? Mas a funcionalidade disso aqui não é para carregar, não é para andar com o carro dessa forma, tá? É porque ele não duplica a sinalização. As pessoas falam, mas ele não tampa. Mas só que, pela lei, não pode acessórios extra sem que esteja sinalizado, tá? Para fazer a puxada dele, ó, isso aqui é uma tira de cadeado, tá? Então, você faz a puxada, ó, ele vai desencaixar de uma fixação que tem aqui embaixo, ó. Então, puxou, aí você segura na manopla em cima e ele vem, tá vendo? Aí ele dá esse cleque de encaixe. Aí aqui, ó, ele também tem esse sistema, ó, de você ir até o final, ele vai, ó, encaixou, tá? Até por risco de você ficar balançando e ter que voltar. Mas é claro que quando ele tá com a bicicleta, ele não volta, tá? Você levanta o giro telescópico aqui, ó. Esse aqui ele é quase igual o modelo Apple, tá? A diferença é que ele desce, tá? Lembrando que o Apple ele é um pouquinho mais baixo quando eu fizer a comparação quando a gente já mostrar ali. Então aí quando você for colocar a bicicleta, você não precisa exatamente já deixar ele levantado, mas quando você já acha o ponto certinho, você já vai saber que o quadro bate certinho. Então aqui ele tem, ó, onde você guardar a tira, que é para quando você colocar a bicicleta não ficar atrapalhando, né? Ó, então na prática, a gente vai colocar uma bicicleta aqui, porque tem um ponto nesse Transbike, ele seria a questão do ângulo de inclinação. Então isso vai ser um problema para alguns modelos de carro, tá? Esse modelo, para você ter ideia, esse aqui é um engate de ponteira removível. Então, se você tiver dificuldade, às vezes ele vai ficar muito próximo. Se for aqueles engate fixo, que a esfera fica muito próxima, é provável que você não vai conseguir reutilizar. Porque assim, ó, o grau de inclinação desse Transbike é maior. Então, aqui assim, ó. Se você olhar bem aqui, ó, ele tem meio que um grau de elevação maior do que os padrões de Transbike. Eu creio que isso assim, é uma boa vantagem para você que tem um problema de carro baixo. Só que vai ser um problema se você não for com a ponteira removível. Porque se caso a ponteira removível for muito para dentro, você consegue comprar uma ponteira extra, deixar ele um pouquinho mais longo, e aí você vai ter essa vantagem de ele ser um grau melhor, porque quando você passa em valas, a maioria dos Transbike, em carros que são baixos, claro, ele acaba às vezes pegando, arranhando. Então esse aqui não seria um problema de questão de arranhar, mas não vai ser adequado para qualquer tipo de engate. Então você vai ter que se preocupar de realizar a instalação em conjunto do engate e fazer o teste na hora, que você não tem esse problema, tá? Então, aqui eu vou estar colocando a bicicleta, que a gente vai ver na prática. Esses tipos de encaixe no quadro, a Thule recomenda sempre essas áreas aqui, ó. É por conta da própria segurança. Então a bicicleta ela precisa estar com um grau de inclinação seguro. Ou seja, esse aqui ele não indica o carregamento na roda traseira. E o Apple já tem essa funcionalidade. Eu não entendi, eu tentei assim descobrir o porquê que não dá, mas se na engenharia que eles fizeram não pode, então é regra, não pode utilizar, tá? Aqui eu achar o ponto certinho, ó. Vou soltar aqui. Aqui você já alinha, ó, onde vai pegar, vou deixar um pouquinho para dentro. Se eu for colocar aqui até dá, tá vendo? Mas tá um pouquinho, dá para perceber que tá um pouquinho forte. O que eu vou fazer, ó? Esse aqui ele tem esse grau aqui, ó. Você consegue descer, baixar o ponto aqui. Apesar que aqui pega o. Deixa eu tentar aqui no meio. Ó, aqui já dá, ó. Aqui tá um grau. Vou até levar ela um pouco mais, ó. Deixa ela no limite aí. Aí você acha o ângulo, ó. A partir do momento que você faz o encaixe no vãozinho dele, ó,
Então achou o ponto aqui, ó. Prendeu, já tá no limite. E uma diferença, tá, ó. Essa tira aqui, ela é plástico, tá? Então ela é diferente do Epos, que ela é uma tira de aço banhada a borracha, né? Ou seja, mais seguro. Essa aqui é a mesma dessa aqui, tá? Então, só para você ter noção que se caso você quiser utilizar o antifurto, você tem que comprar um acessório extra de você conseguir envolver. A Tule até tem, consegue envolver e criar um antifurto para as duas bicicletas, ou até para uma mesmo. Para fazer o fechamento, ó, você faz o aperto, colocou a chave, faz o aperto, fechou, já era. Aí aqui o cara não consegue remover. Vou puxar a chave aqui de novo. Você faz um movimento aqui, ó. Vou botar um pouquinho aqui, só para ter acesso. Fez o encaixe, o ângulo já tá bom. Alinha primeiro os dois lados, para depois fazer a puxada, né? A linha já é, deixa eu colocar um pouco assim. Ela já é com o sisteminha também, ó, de encaixe rápido, ó. Fez o encaixe, só alinhar. Encaixou os dois lados, ó. Só ajustar aqui, ó. Faz simultâneo. Aqui. Tá perfeito. Ó, aqui ele já tá instaladinho, certinho. Para você ter ideia, ó, o que ele tem uma capacidade menor de peso, tal. Olha só, aqui é plástico, tal. É uma estrutura de plástico. Ela é bem resistente, tá? Então, a gente tem um outro modelo aqui que é quase igual a esse, não tem problema de quebra. É só você utilizar o peso máximo adequado. Então, esse modelo aqui, ó, ele tem 50 quilos de peso no total, tá? Então, aí, ou seja, cada bike 25 quilos. Esse modelo ele não é muito pesado, ele é fácil de transportar. Pra você ter ideia, ó, ele tem 14,1 quilos, o de 3 tem 17,65. Então, claro que aqui a única desvantagem que eu vi aqui seria somente essa manopla que eu achei um pouquinho chato, né, de manusear. Mas é coisa simples, tá? É só questão de quando você acaba acostumando com esse modelo Apples, né? A maioria da linha, Velo Compact, Velo Space, então ele já conta com esse encaixe de manopla rápido, tá? Mas ali é por isso que ele é mais em conta. Ele é para redução de material, né? De estrutural e acaba sendo mais em conta. Então, para você ter ideia, aqui é totalmente plástico e aqui é um alumínio inteiriço. Então, por isso que esse aqui ele tem capacidade de peso de 10 kg a mais, né? Então, aqui tem mais matéria-prima e mais resistente. Mas a ideia aqui é ser um produto de nível superior, de uma compatibilidade a mais de quadros. Tá? Essa estrutura ela é bem mais compatível com a maioria dos quadros existentes, né? Então você vai ter essa vantagem a mais de adquirir qualquer modelo inferior a esse. Aí você fala assim, ah, mas esses modelos é muito caro, não bate, minha bicicleta é mais barata. Cara, infelizmente, é um produto sueco, ele é exportado, e você sabe como é que funciona o nosso Brasil, a questão de custo, para chegar um produto aqui é muito caro. Só que assim, você vai pagar um produto caro e é 10 anos de garantia. Onde é que você vai encontrar um produto com 10 anos de garantia? Sem contar que às vezes existe caso, o cara tem uma bicicleta que é um bem mais caro, superior, e às vezes o cara fala, ah, vou carregar com a Transbike. Cara, você está arriscando a sua vida e a dos outros. Ah, mas funciona. Ah, mas ele às vezes ele vai arranhar teu carro. Você vai ter problema de uma viagem longa aí, daqui a pouco ele ceder no meio do caminho. Então, existe sim alguns produtos bons no mercado. Isso eu sei. Mas isso não justifica de você achar, ah, é muito caro. Cara, é um produto nível superior. Você não pode querer adquirir um produto que você não tem condição de comprar. Infelizmente, funciona assim, né? A gente só tem que comprar de acordo com o nosso bolso. Eu sou particularmente, eu, eu acho vale, pelo conhecimento que a gente tem nos modelos de uso.
o preço vale. É que na realidade o nosso salário que não condiz com a realidade, né? Mas é um modelo bem top. E para fazer a inclinação desse produto, ó, ele é um pouquinho diferente. Então, se você olhar aqui o Epos, ó, ele tem a descida com o pé. Então, se ele tiver instalado com a bicicleta ou sem, pisou ali, segurou, ele desce. Esse aqui, para você fazer esse tipo de inclinação, para você ter acesso ao porta-malas, só puxa. Deixa eu até ver se você empurrar, também dá no mesmo. Não, é puxar. Então, puxar, ele já tem a abertura para você ter acesso ao porta-malas. Então, uma desvantagem aqui é o grau de inclinação que ele faz essa dobra, tá? Ele faz isso aqui, mas é o limite. Ele é o limite. Então, você tem alguns carros, por exemplo, você tá um Renegade, que ele tem, ó, o porta-mala geralmente é mais reto, né? Alguns carros, SUV, são assim. Então, às vezes, você vai ter dificuldade de abertura. Então, pode ser que ele vai pegar no guidão da bicicleta. Mas, eu creio que seja a minoria, tá? E aí, o Apples, ele quase que chega a inclinar no chão. A gente vai ver no vídeo aí, você vai ver que tem bastante diferença. Então, é para você voltar de novo, não precisa segurar em nada, ele vai fazer o encaixe sozinho. E aí é claro que ele não vai te deixar, ó, ele não vai te deixar fixar errado, tá? Porque até porque ela fica essa tira vermelha, ó. Então você vai perceber que ela vai sumir, até o barulhinho já vai saber que tá trancado aí. Aí vai ficar seguro o uso. Se você utilizar só uma, você pode deixar o braço telescópio travado. Como ele é bem rígido, ó, ele não é mole de ficar balançando, então não vai ter problema aí. Então a função dessa placa aqui dobrar é somente quando ele está dobrado para guardar. E aí quando ele está dobrado você tem acesso à pegada do produto para ser mais fácil de transporte. Aí está utilizando, vai estar assim. Aí aqui ele vem, ó, com o conjunto de LED aqui embaixo, ó. Essa reguinha se instala quando já vem para fazer a montagem. É o logo de acabamento da Tule bem feito, né? Aí a iluminação da placa fica batendo aqui. Esse aqui ele tem mais lâmpadas lá, tem mais lâmpadas do produto. Então, acho que se não me engano o Apples tem 6 lâmpadas e a gente acaba não trocando a da ré, tá? Aqui tem uma, duas, três, quatro lâmpadas de LED desse lado aqui, quatro do outro lado. Então, o link das lâmpadas de LED a gente vai deixar aí. Vou estar ligando aqui pra gente ver ele ligado na elétrica. Então aqui, ó, o Epos ele já tem uma tira inteiriça, aqueles LEDs já simulando os veículos atuais, né? Esse aqui ele já mostra uns pinguinhos a mais. É por isso que tem 2 lâmpadas para preencher essa área aqui, ó. Parece um pouco o modelo do Velospace e o do bagageiro de engate ontem, né? Eles aparentam ser um pouquinho. Só que interessante que a estrutura é totalmente diferente, tá? Então, às vezes, se você for comprar as lâmpadas, não bate, tá? É lâmpada diferente. Tem muitos acessórios, que seria um exemplo, o Apples ele já tem a rampa, ele tem o bagageiro de engate, então um bagageiro, por exemplo, de 3, você consegue utilizar o bagageiro, mais uma bike nessa posição aqui. Esse aqui já não tem essa funcionalidade. Ele tem também um cadeado extra, esse aqui não tem. Então, ou seja, ele é um produto mais seco, tem poucos acessórios a mais para você usufruir do produto. Claro que é um modelo aí que ele vai te atender, tá? O pessoal falou assim, mas será que ele é indicado só para uso da cidade? Não. É uso para você usar de forma que você quiser. Não tem problema, até X quilômetro, não. Se quiser rodar o mundo inteiro com isso aqui, você vai conseguir tranquilo. Aqui é 10 anos de garantia. O que vai mudar é a capacidade de peso. Para bicicletas elétricas, eu já não te indicaria, excedendo, óbvio, que o limite. Mas o Epos, ele é para essa funcionalidade. Então, ou seja, ele vai servir em qualquer tipo de bicicleta, qualquer tipo de quadro. Já essa aqui ela tem que ir meio com o limite, até porque o próprio ângulo de distância de entre eixos, ele é um pouquinho menor. Então, se você for perceber, ó, até esse ângulo aqui, ó, ele é um pouquinho menor por conta da acabamento da lanterna. Já a diferença desse, ó, ele é totalmente aberto, sem dificuldade mesmo que o pneu às vezes vai um pouquinho fora,
você vai conseguir fixar normal. Lembrando que esse aqui, ó, você tem também a troca dessa tira por uma maior, ela envolve aqui, e aí você consegue utilizar os modelos de bicicleta fat bike. Esse aqui, a Thule, ouça que não dá para trocar, tá? Mas eu acredito que dá. Eu acho que você consegue. Deixa eu dar uma confirmada. Não, esse aqui dá. Esse aqui dá para colocar uma fat bike também. Porém, só teria que criar um adaptadorzinho aqui, como se fosse uma arruelazinha, tá? Então, se for o caso, só você estar ciente aí. A gente dá um jeito aí. Mas, claro que não é a funcionalidade, tá? Se você utilizar o primeiro, eu acho que até dá para usar, mas o segundo não, por causa desse ângulo aqui. Então, a desvantagem, igual eu disse, pelo que eu percebi, é somente na manopla. Fora isso, é um produto aí sensacional. E aí, igual eu falei do ângulo, ó, o ângulo excelente, ó. Esse aqui tem praticamente, acho que quase 60 centímetros de altura. Olha o ângulo que pede aqui. E você vai usar tranquilo. Para esse modelo, por exemplo, aqui o hatch, ó, a distância que fica ao guidão da bicicleta. Eu vou estar colocando o Epos aí, a gente vai ver que tem algumas diferenças até no ângulo aí. Se a gente colocar o Epos aqui, ó, esse de 3 ele é um pouquinho pesado, tá? Então, ele até vem com a rodinha, tá? Eu vou usar a rodinha dele aqui porque ele é novo. Vamos fazer encaixe aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui. Certificar que a tomada não fica pegando, sempre fica alerta. Leva ele, faz o encaixe. Deixa eu ver se ele vai achar o ângulo certinho aqui, ó. Se você ver, ó, ele vai ficar duro. Ele vai ficar muito rígido para fazer encaixe. Só folgar ele um pouquinho, ó, achar o ponto certinho. Alinhou. Você vai pedir para descer um pouco mais. Já era. Tá feito o encaixe. Às vezes, se você tiver dificuldade, tiver muito colado, ó, esse aqui tá tranquilo. Mas quando o acabamento da ponteira é maior, você precisa remover esse plástico aqui, tá? Então, na maioria remove. Tá? Eu já te aconselho você tirar o plástico. Só acabamento assim para não ficar mostra essa área aqui. Só você ficar ciente. Ó, faz a abertura. Já eleva primeiro. Você vê que ele é bem mais baixo, então ele tem mais compatibilidade, então não vai ter problema de compatibilidade de quadro. Já ele solta aqui, ó. A gente colocar a bicicleta. Esse braço aqui é simples, ó. Mesmo estilo. Você elevou ele um pouquinho, encostou, ó. Vou tirar essa cabeça aqui. Puxou, deixa ele aqui certinho, ó. Fez o encaixe. Puxou, apertou. Aqui a tranca é semelhante também o modelo Ultipace. Aí, a diferença que eu falei, ó. Se você for olhar bem, ó. Ele é um acabamento banhado a borracha, mas é uma tira de aço, tá? Então, só pra você estar ciente. Então, é óbvio que a segurança é maior. O camarada, se tentar cortar, ele vai ter uma dificuldade aí. E ele também tem o encaixe, onde você remove essa tampinha, encaixa um cadeado extra que envolve as 3 bicicletas para o uso de acesso ao porta-malas. Ó, fez o aperto, ele destrava e aí, igual eu disse, o ângulo de abertura para acesso ao porta-malas é bem maior. Você vê que ele quase encosta no chão, é bem tranquilo. Para encaixe, é só no cleque, aí já era. O mais recomendado, se você for fazer a instalação de um modelo desse, se você já tem um engate, é bom você prestar atenção, ó, se o ângulo de ataque dele não é muito encostado no veículo. Porque perceba que esse carro aqui, ó, ele tem esse ângulo de ataque diferente. Então, se for um carro hatch, por exemplo, o Renegade, é provável que ele vai pegar ali, tá? Então,
ou uma ponteirinha mais um pouquinho distante, foi indicado que se for fazer a compra, for instalar, faça tudo sempre no mesmo lugar, e lá na hora o pessoal já vai deixar alinhado certinho para não ter o problema de pegar ali e você não ter que ter a necessidade de dobrar o guidão só por consequência disso. Então, é igual eu disse, ó, esse Transbike aqui ele tem acessórios a mais, tem a rampazinha que fixa aqui, tem o maleiro, que ele consegue colocar o maleiro aqui, que é o Tule Santo, consegue carregar a bicicleta, mais o maleiro, ele tem o cadeado extra, ele tem também uma bolsa de armazenamento quando você está dobrado ali em caixa, esse aqui já não tem, a capacidade de peso é superior, igual eu disse também, a questão sobre a área estrutural, por isso que ele acaba armazenando mais peso, e o ângulo de ataque dele, é óbvio que ele é bem maior, mas esse aqui já tem a rodinha, que a rodinha dele está guardada aqui, ó. Aí você faz a instalação dela, você consegue sair levando quando for guardar o Transbike. Esse modelo também tem a necessidade de troca de LED, se caso o seu veículo não tiver módulo, tá? Então troca LED aqui do freio, da seta, a ré não é necessário, então ou seja, eu trocaria somente duas LEDs, e aí dá quatro LEDs no conjunto total. Então, pessoal, é isso aí. Isso aqui é uma informaçãozinha assim, mais próximo que a gente vai conseguir deixar para vocês aí. É óbvio que tem sempre algumas coisas a mais, mas se você tiver alguma dúvida sobre o foco principal que era desse, alguma dúvida sobre a questão de encaixe, se vai servir, pode nos perguntar aí, ou pode entrar aí na descrição, a gente vai deixar o nosso contato. A gente te auxilia também na compra, até de outros modelos. E aí, por favor, se inscreve no nosso canal, dê aquele joinha. A gente está continuando a fazer mais conteúdos aí para vocês aí. Isso é uma informaçãozinha que às vezes auxilia você comprar, porque até porque é um produto que é caro, né? Então você não vou comprar de imediato sem saber informações extras, né? Então, às vezes, um videozinho desse já vai te ajudar a você escolher entre ou o Tule Outpace ou o Tule Epos. Então, se você tiver mais dúvidas sobre esse modelo Epos, eu fiz um vídeo completo somente sobre ele, e aqui a gente só pegou um pouquinho para dar uma comparação de diferença desse, que teve alguns pessoal que estavam perguntando. Até perguntou sobre a elétrica, vou estar deixando também um vídeo aí sobre o encaixe da elétrica, porque às vezes você vai instalar ele e a lanterna não liga. Então é necessário você criar um jumper, e nesse vídeo que eu vou deixar aqui, eu vou estar explicando sobre esse jumper. Então, se você tiver mais dúvidas, pode falar com a gente aí te auxilia na compra do modelo. Tá joia? Até mais.